E não haveria necessidade de nós existirmos mais se não fosse pela pessoa dele. Nós não servimos a esse mundo, nós não servimos o sistema, nós não vivemos para ganhar dinheiro, nós não vivemos para trabalhar, nós não vivemos para criar filhos. Tudo isso é necessário, mas nós vivemos para uma única coisa. A nossa existência está fundamentada em amar ao Senhor Jesus Cristo. Isso é fundamento, isso é vida. Não pense que você existe para outra coisa. Você só existe, só está aqui para amar e engrandecer e louvar e adorar ao único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Rei. E convém que Ele cresça e que nós diminuamos. Convém que Ele cresça e que nós diminuamos. E que Ele nos transforme em servos dos nossos irmãos. Servos, seja servo do teu irmão, seja servo do teu irmão. Estenda a mão para o teu irmão, tire da sua boca se for preciso e coloque o prato na mesa do teu irmão. É assim que se consuma a obra de Jesus Cristo. Não pense que a guerra não é sua, porque ela é sua, ela é minha. Jesus Cristo veio do céu, entrou na minha guerra, entrou na sua guerra e morreu no nosso lugar. Nós temos compromisso com os nossos irmãos, compromisso com a igreja, com aqueles que padecem, compromisso. Nisso se baseia a fé, compromisso. E isso se expressa através do amor que temos para com Ele e que temos para com a sua criação. Vamos ministrar, meus irmãos, que Ele cresça e que nós diminuamos. Mais de Ti e menos de mim. Se desprenda das coisas dessa terra. Aqueles que são do céu olham para as coisas celestiais. Aqueles que são da terra se preocupam com as coisas da terra. E aquele que ama a terra fica na terra. Aquele que ama o céu parte para o céu, porque lá é a sua morada, lá é a sua casa. Amém. Você concorda que é necessário que Ele cresça? Como é que Cristo cresce? Como é que Jesus Cristo cresce? Quando a igreja o ama e pratica a sua vontade. Quando aquilo que Ele trouxe é expressado, é manifestado, e as pessoas podem olhar, observar e testemunhar que ali existe um Deus que cuida do seu povo e que ensina ao seu povo o caminho que deve andar. Cristo não cresce quando você simplesmente prega a palavra. Cristo não cresce quando você simplesmente diz que serve a Cristo numa congregação ou numa comunidade que tem 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 membros. Isso não faz com que Cristo cresça. Mas quando você expressa aquilo que Ele é: amor, perdão, misericórdia, verdade, justiça, paz, longanimidade, aí você faz com que Cristo cresça. E contra essas coisas não há lei. Não há lei. Amém, meus irmãos? Nós estivemos na Argentina alguns dias atrás, eu, o Arthur e o Marcelo Biscalquim, e o Senhor, Ele foi tremendo. Não sei se eu posso usar essa palavra. Ele foi lindo. Ele foi lindo. Muitos sofismas caíram por terra. Pode se assentar, meu irmão. Perdão. Muitos sofismas caíram por terra. Então, fundamentos, coisas que estavam infiltradas no meu ser foram derrubadas. E o Senhor me deu conversei muito com o Marcelo Biscalquim, muito com o Arthur. 7 dias, irmãos, dormindo um do lado do outro. Imagina só as pérolas que saíram dali. Então, conversamos bastante e falei com eles a respeito de algo que o Senhor disse comigo e que eu vou dividir com vocês hoje aqui, sobre o ministério da reconciliação.
eu descobri o meu chamado nessa escola. Eu sou ministro da reconciliação. Para isso que eu fui chamado. Eu entendi o que é isso. E já fui chamado de profeta, de mestre, de pastor. E nunca, sinceramente, me identifiquei muito pouco com essas nomenclaturas que a teologia dá. Mestre, porque conhece a Bíblia? Qualquer um que lê a Bíblia e tiver boa memória é capaz de guardar e se tornar um professor. Profeta, porque trago o juízo dos céus. A pessoa está em pecado, está transgredindo ou tem iniquidade na vida dela, e eu simplesmente pego a palavra e julgo aquela vida. Eu fui chamado de profeta por causa disso. Talvez quem tenha me chamado tenha errado, com certeza errou, porém isso ficou em mim. E todas as vezes que eu via alguém fora da linha, eu julgava, sentenciava e executava, usando a palavra de Deus, usando a Bíblia. Amém? Não, meus irmãos, isso não pode. Mas ninguém nunca me chamou de reconciliador ou mediador. Então eu descobri uma nova forma de agradar a Deus, reconciliando pessoas entre pessoas e pessoas com o Pai. Para isso é necessário a palavra, o Espírito, conexão e comunhão. E creio sinceramente, meus irmãos, que não há como servir a Deus plenamente sem que haja reconciliação. Como que eu vou servir plenamente ao Senhor se eu tive um problema com você, meu irmão, e nós ainda não nos reconciliamos? Como, pastora, que eu vou dizer para você que eu amo a Deus se eu tenho uma questão contigo e a gente ainda não resolveu ela? Como? Eu amo a Cristo, eu amo ao Senhor, que Ele cresça, que eu diminua, e que Ele apareça, e que eu me constranja com a sua glória. Porém, existe em mim amargura, tristeza, mágoa, rancor, raiva, ira, porque eu não me reconciliei com uma, duas, três ou mais pessoas. Não há como. Eu não vou me demorar, meus irmãos. A palavra é curta. E muito foi falado na Argentina sobre estratos e fundamentos, e como se extrai, como se muda um extrato, como se encontra um fundamento que não provém do Pai. Porém, o que chamou minha atenção é quando foi dito que para se extrair um extrato e se trocar um fundamento, é necessário que você esteja reconciliado, que você esteja em ordem. O termo usado foi relações perfeitas. Qual é o vínculo da perfeição? Uma relação perfeita é baseada em quê? No amor. Sem uma relação perfeita entre nós, nossos irmãos, não temos uma relação perfeita com o Pai. Eu não me engano mais. Eu vou dar um testemunho. Fernanda, fica em pé. Essa é minha irmã, a Fernanda. Nos últimos anos eu tive raiva dela. Por causa de algumas situações. Porque eu não entendia o que ela estava passando. E por não entender o que ela estava passando,
eu dei as costas para ela, julguei a vida dela e sentenciei. E a minha sentença se executou. E o pai permitiu que ela passasse pelo que passou, e eu fiquei no meu canto, quieto, esperando o pior acontecer. Mas eu não sou Deus, e Deus é amor, e Deus amou a vida da minha irmã e guardou a vida dela. Então, quando ela ligou para mim e disse assim: Tato, eu preciso da sua ajuda, eu falei para o pai: o que eu faço agora? Ele falou: se reconcilia com ela. Então, meus irmãos, é por isso que a minha irmã mora comigo hoje, e é por isso que os filhos dela estão comigo hoje. Foi a forma que o pai deu para que eu me reconciliasse com ela. Entendem? Essa foi a forma. E eu entendi que se eu não me reconciliasse com ela, não haveria paz na minha vida e o meu vínculo com o pai seria imperfeito. Fernando, eu peço perdão por tudo que eu fiz, por ter te magoado, por ter te ferido e ter dado as costas para você quando você mais precisou. Eu sou teu irmão e vou te ajudar no que for preciso. Ela é minha irmã de sangue e também é minha irmã em Cristo, e o que eu faço por ela, eu faço por qualquer um de vocês. Pode sentar, Nanda. Obrigado. Então foi a chance que o pai me deu para que eu me reconciliasse com ela. Eu me reconciliei com a minha outra irmã, me reconciliei com meu cunhado antes dele falecer, me reconciliei com meu pai, com todos da minha família. E existem pessoas com quem eu tenho que me reconciliar, e eu irei até eles e irei me reconciliar com todos eles. Não ficará ninguém de fora. Isso pode levar uma vida inteira, irmãos. Então não se perca, se apresse a se reconciliar com as pessoas com quem você já sabe que tem que se reconciliar. Sabe, ninguém tem que ser constrangido por ninguém. E você também não tem que chegar na sua casa e dizer que vai orar ao Senhor para perguntar para o pai se deve ou não se reconciliar com o teu irmão. Esquece isso. Você já sabe que tem que se reconciliar e você já sabe com quem. Faça isso. Faça isso. Não perca mais tempo. O Senhor está às portas. Os dias são maus. É necessário amor. É necessário paz. É necessário integridade para poder ter uma relação perfeita com o Pai, para poder ter uma relação perfeita com o Filho, para poder ter uma relação perfeita com o Espírito Santo. Sem reconciliação nós não conseguimos isso. Não há como. Não há como. É uma grande mentira você achar que pode servir a Deus tendo problemas não resolvidos com a mãe, com o pai, com o irmão. Irmão, quando eu falo, são todos os irmãos, tá? São os da congre, os da família. Nós temos que nos reconciliar com as pessoas que não pertencem à congre. Como se reconcilia com alguém que não pertence à congre? É muito simples. Qual é o objetivo da Casa de Misericórdia, pastor? Reconciliação. A Casa de Misericórdia não vai vender marmita para ajudar os pobres. A Casa de Misericórdia, o trabalho dela é reconciliar as pessoas com o Pai, entre eles. Nós saberemos quem são os necessitados, nós iremos até eles. Quando você chegar na casa dessa pessoa, você vai ver como é que ela vive, você vai conhecer o fundamento daquela casa, o extrato que está debaixo daquela casa, de ira, de guerra, de lascívia, de prostituição, de rebeldia. Tudo isso vai ser manifestado, porque as trevas elas têm que se manifestar diante da luz. E se você é luz, quando você entrar numa casa que vai ser atendida pela Casa de Misericórdia, você vai ver qual é o fundamento daquela casa. Ponha no seu coração uma coisa: aquela casa necessita de reconciliação. Esse é o fundamento. O fundamento da igreja é Cristo. Cristo, Ele é reconciliação, Ele é amor, Ele não é outra coisa. Os profetas precisam profetizar juízo, não antes de reconciliação. Não antes. Você é profeta, glória a Deus por isso. Continue, esse é o seu chamado. Você vai estabelecer o reino.
Mas nunca julgue uma cidade, uma nação, um estado, ou uma pessoa, ou uma família, sem antes tentar a reconciliação. Os profetas de Israel, quando eles iam até os governantes e até as pessoas, eu vou citar um exemplo, Natã. Natã chegou até Davi. Natã é profeta, todos sabem, né, do profeta Natã. Chegou até Davi e disse assim: um homem tinha 100 ovelhas e o seu vizinho tinha só uma. E o vizinho tomou a ovelha do outro. E o vizinho, o vizinho ficou sem a ovelha, a sua única ovelha, ficou sem nada. O que eu devo fazer com esse homem? Natã falando para Davi. Davi era rei, Natã era profeta. O profeta tem mais autoridade que o rei, se o rei não estiver diante do Senhor. Davi disse assim: que esse homem seja morto. O profeta disse: esse homem é você, então que eu morra. Não, você não vai morrer, mas o Senhor fará isso, isso e isso com a tua casa. Que o Senhor faça assim. O que aconteceu nesse momento? Houve reconciliação com Davi e o pai? Quem aqui conhece o Salmo 51? Houve reconciliação? Esse Salmo 51 é a expressão do coração de Davi quando pecou com Betseba, quando mandou matar Urias. Veio sobre ele juízo, porém foi dada a ele a chance de reconciliação. Davi se arrependeu de ter feito o que fez, irmãos. Davi perdeu um filho por causa disso. Depois disto veio Salomão, e ali Davi se reconciliou com o pai. Leia o Salmo 51 quando você chegar na sua casa. Você vai ver que Davi se reconciliou com o Senhor. Você verá que Davi, sim, entendeu a mensagem do profeta Natã, se arrependeu, pediu perdão, se reconciliou, foi perdoado. Teve consequências? É óbvio, é óbvio. Porém, nunca julgue sem antes dar chance de reconciliação. Não estabeleça juízo sobre a vida das pessoas sem antes dar a chance da reconciliação. Se você encontra alguém que você sabe que está no pecado, e você diz para ela assim: olha, você está vivendo isso por causa disso, mas existe uma saída. A saída é o Senhor Jesus. Mostre para ela a palavra. Mostre para ela o versículo que você sabe que se encaixa ali. Dê chance de reconciliação. E depois então, deixe que o pai resolva a situação. Nunca sem antes dar a chance de reconciliação. Isso é para os profetas. Profetas dessa casa. Deem chance de reconciliação. O Senhor conta com vocês para mudar estratos da cidade, das famílias, do estado e do país. Ele conta com vocês. Porém, sempre deem antes a chance de reconciliação. Mestres desse lugar, deem chance de reconciliação. Não ensinem a Bíblia simplesmente para mostrar para a pessoa que se ela continuar naquele caminho, ela vai perecer no inferno. Mostre um caminho melhor. Ensine a palavra de Deus, mostrando o caminho do amor, da perfeição e do relacionamento perfeito que é o Senhor Jesus Cristo. Dê chance de reconciliação. Pastores, não tirem a lã da ovelha sem antes dar chance de reconciliação. Ensinem que existe uma forma de se reconciliar. A ovelha doente, a ovelha ferida, não sacrifique. Olha, você está doente, você não serve e deixa de lado. Cure a ovelha. Mostre que existe remédio. O bálsamo de Gileade. Passe a pomada sobre o corpo da ovelha. Reconciliação. Amém? Foi só a introdução, irmãos. Agora eu vou começar a pregar. Vamos ler alguns textos bíblicos para que isso fique guardado no nosso coração e que nunca mais possamos esquecer. Mateus 5, 25.
Mas todos abriram? Todos acharam? Dê uma chance de reconciliação para você. Dê uma chance de reconciliação para você. Busque reconciliar-se. Não viva mais a partir de hoje com questões sem solução. Não continue vivendo com questões pendentes. Não faça isso. É necessário reconciliação. Dói. Tem que pedir perdão, tem que se humilhar, tem que se dobrar, tem que quebrar a cerviz, tem que passar por tudo isso, mas tem que ser feito. Não existe outra forma. Falo pelo Espírito, meus irmãos, eu de mim não tenho nada para oferecer. Mas eu entendi lá na Argentina, por que eu fui para aquele lugar. Para entender que a reconciliação é necessária e que sem reconciliação é a mesma coisa que viver sem santidade. O vínculo perfeito de todo relacionamento é o amor. E não há como você dizer que ama a Deus se não há reconciliação. Não há como dizer que ama uma pessoa se não há reconciliação. Se você não se reconciliou, você ainda não ama. Mas o amor está aí guardado no seu coração, esperando para aflorar. Não importa o que a pessoa fez para você. Não importa. Não importa. Para Deus não importa. O que importa para Deus é que você se reconcilie. O que importa para o Senhor Jesus Cristo é que você busque entendimento, conserto. Conserto. É só isso que importa. Vamos ver se eu sou o mais velho daqui. Acho que alguns aqui é da mesma época que eu. Quem aqui assistiu o Quinto Elemento? Pouca gente, pastor. Ficando velho mesmo. Uma das frases do filme que chamou muito a minha atenção. Primeiro que o quinto elemento era o amor. Começa por aí. O filme se chamava O Quinto Elemento. A água, o fogo, a terra e o ar, os 4 elementos, né? Da terra. Porém, existia um quinto elemento que veio do céu, que era o amor. Já começa por aí. O quinto elemento era o amor. Quando aquela espaçonave chegou e aquele padre foi conversar com aquele ser que saiu da espaçonave, ele disse assim: não temos mais tempo. E aí aquele extraterrestre disse assim: tempo não importa, somente a vida é que importa. Não temos mais tempo, o tempo não importa, somente a vida importa. Não há como ter vida sem reconciliação. Não há. Muito das nossas mazelas, muito da nossa dor, muito do que você carrega, esse peso nas costas, esse peso na lombar, essas dores no ombro, muito disso é fruto da falta de reconciliação. Se não há reconciliação, é porque não houve perdão. Ah, eu perdoei o meu irmão. Você reconciliou com ele? Não. Não. Mas perdoou? Perdoei. Foi lá falar com ele, dizer que pedia perdão, se humilhou, disse para ele: meu irmão, pequei contra você, pequei contra o céu, pequei contra a terra, pequei contra Deus, eu venho aqui humildemente pedir perdão, me perdoa, meu irmão, por favor, me perdoa. Fez isso? Não. Então me perdoe. Me perdoe. Não houve reconciliação, provavelmente não houve perdão. Como você se reconcilia com o Pai quando você peca? Como? Confessando, né? Pedindo perdão? É isso? Então é uma conversa, né? É um diálogo. É necessário, né, estabelecer o diálogo, né? Pai, me perdoe porque eu pequei. Perdoados estão os teus pecados. Vá e não peques mais.
É necessário o diálogo, meu irmão? Ou a gente perdoa por osmose? Estou lá no meu quarto, dobro o meu joelho. Ah, pai, pequei contra o meu irmão. Perdão, irmão. Olha, me perdoe. Senhor, envia os teus anjos para ministrar no coração do meu irmão, que eu estou pedindo perdão para ele. O anjo vai ficar ali do seu lado falando assim, viu, não é assim. Só que o anjo não vai falar com você. Ele não vai te ensinar. Essas coisas a gente aprende pelo Espírito. E todos aqueles que são filhos de Deus são movidos pelo Espírito de Deus. Então é necessário diálogo, relações perfeitas, conexões perfeitas, sem perda de dados, sem perda de pacote. Quando a sua conexão é imperfeita, você perde pacotes. Pastor, tem uma goteira aqui. Amém? Amém, aleluia. Goteja a tua sã doutrina como a chuva. Obrigado, Pai. Então, meus irmãos, é necessário diálogo, é necessário conexão perfeita. Amém? Mateus 5, 25 ao 26. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e você seja recolhido na prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 25, 26. Se Jesus está dizendo que você não sairá sem pagar, você não sairá sem pagar, nem que custe uma vida inteira. Você irá, sim, se reconciliar com alguém, mesmo que no leito de morte. Espero que não chegue a esse ponto, porque esse ponto é um ponto de dureza muito grande. Então, apressa-te, sem demora, e se reconcilia. Se reconcilia. Não haverá pendências. Os filhos não partem daqui para o pai com pendências. Os filhos não partem daqui para o pai deixando coisas sem solução, deixando coisas para resolver. Isso não existe. Vamos nos consertar, meus irmãos. Vamos ser íntegros. Quando eu falo integridade, eu não estou falando para você pagar suas contas em dia. Integridade diante do Senhor, cumprindo a sua palavra, cumprindo aquilo que Ele estabeleceu. Foi Jesus que disse isso aqui. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está com ele no caminho. O caminho é a vida. Enquanto ainda vivemos, enquanto essa pessoa ainda vive, se reconcilia, se conserta. Porque senão serás lançado na prisão, será lançado ao oficial de justiça, e o oficial te lançará no calabouço, e você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Não é de vida monetária, isso aqui é de vida. Não há como, não há como, não há como. E eu não queria ensinar isso aqui hoje. Eu relutei muito, mas é necessário, é necessário. 1 Pedro 1, do 17 ao 19. Eu vou esperar todos vocês abrirem. Para lermos juntos, que tem que guardar no coração e nunca mais esquecer. Amém, irmãos? Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo.
Pedro chama as obras passadas de maneira fútil de viver. Quando fomos chamados a Cristo, fomos chamados a uma novidade de vida, a uma nova forma de se viver, uma nova direção. O nome disso é conversão, meus irmãos. Conversão é convergir, vem de convexo. Convexo é tudo aquilo que se dobra, côncavo e o convexo. Convergir é se dobrar, é estar indo numa direção e se dobrar e tomar outro caminho. Isso é convergência. Conversão é isso. Qualquer outra coisa fora disso não é conversão. A conversão, ela é paulatina, sim, ela é no dia a dia. Ela leva uma vida inteira. Porém, alguns assuntos, eles são necessários, eles são urgentes. Eles são urgentes. Porque o Pai precisa, como nós ouvimos lá em Córdoba, de um povo sarado. O Pai necessita de relações perfeitas, de conexões exatas. Não pode haver espaço para nada em nossas vidas. Não pode existir assuntos pendentes em nossas vidas quando se fala de humanidade, quando se fala de pessoas, quando se fala do ser humano. Não deve haver pendências, porque havendo pendências, alguns estratos nós não conseguiremos modificar. Não haverá como. Não haverá como. É muito simples, irmãos. Se você vou falar de mim, tá? Se eu sou irritado, nervoso, bravo, e uma pessoa vem até mim, e ela tem o mesmo perfil que eu, e ela pede para que eu ministre na vida dela, eu pergunto como? Eu sou bravo, sou nervoso. O Vinícius é pior que eu. Aí ele vem e fala para mim assim: meu irmão, eu preciso que você ministre na minha vida mansidão. Como? Eu vou falar assim: você ficou louco? Vai procurar o pastor Marcelo, que é calmo, que é tranquilo. Vai procurar o Marcelo Biscalquim. Vai procurar o Arthur. Eu não posso ministrar isso. Por quê? Porque eu não fui curado. Esse extrato ainda urge na minha vida. E ele tem que ser modificado. Enquanto ele não for modificado em mim, e não tem como eu fazer isso. Então, irmãos, se nós somos uma congregação que preza pela vida do ser humano, e pelos relacionamentos, e pelas famílias, famílias saradas, famílias fortes diante do Senhor, famílias santificadas na presença do Pai, e temos pendências com pessoas, como que nós vamos ministrar a outras pessoas que isso é errado? Se eu tenho uma pendência com a minha irmã, como eu vou dizer para você, meu irmão Vinícius, que você tem que se relacionar com o seu irmão num perfeito estado? Se nem eu consigo fazer isso. Ah, mas isso é no dia a dia. Não, não é, meu irmão, isso é agora. É agora. Chame a pessoa. Vai até ela. O pastor deu vários testemunhos do que ele fez, é exemplo. Está na palavra de Deus. Não fique com isso em você. Não haverá prosperidade espiritual. Essa é a verdade. Você pode até prosperar financeiramente e achar que isso provém do Pai, mas espiritualmente, conexão sem perda de pacote, relacionamento perfeito, não. Se você não consegue se relacionar com o teu irmão, que você vê e convive, como você vai se relacionar com Deus, a quem você não vê e nem convive? Como eu vou me relacionar com Deus, a quem eu não vejo, se eu não me dou com você, João? Se eu tenho um problema com você que aí a gente ainda não resolveu. Ah, eu amo o Senhor Jesus Cristo. Ah, você ama? Amo. E o João, você já resolveu aquela questão com ele? Não, Deus me livre, não quero nem conversa.
2 Coríntios 5:18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha só que interessante. Se eu fosse dar um nome, né, à pregação, seria o Ministério da Reconciliação. Olha que tremendo, irmãos, o que a palavra de Deus diz. Todos vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Tem alguém aqui que duvida? A palavra de Deus é a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que aqui está escrito proveio do Espírito, serve como doutrina, como rumo, como norte, como base e como fundamento. A palavra de Deus é o fundamento. Quando você vai construir uma casa ou um edifício, existe um fundamento embaixo, que ninguém vê, fica escondido. Essa é a base, que suporta toda a estrutura. Toda a estrutura. Você faz vigas, sapatas, brocas e alicerces. A princípio fica tudo exposto, mas depois, quando começa a vir a construção, então tudo aquilo fica escondido debaixo da terra e ninguém mais vê. As pessoas só veem o edifício que foi revelado, bonito, lindo, maravilhoso. Os rudimentos estão lá embaixo. Aquilo que está lá é que sustenta o que está em cima. A revelação do Espírito, ela é necessária. Ela é necessária. Não há como viver uma vida sem a revelação do Espírito. A base é a Bíblia. Se você não tem a Bíblia como base, dificilmente você terá plenitude das revelações. Sim, você terá revelações. Mas se você tivesse a base fundamental inserida no coração, se nós tivéssemos, então teríamos muito mais revelação. Às vezes a revelação para por falta de conhecimento, e o Senhor não pode entregar algo mais precioso porque faltou base, faltou fundamento, faltou rudimento. Faltou. E sem fundamento, aquilo, se o Espírito te entrega algo que você desconhece o fundamento, aquela revelação vai cair, ela vem por terra. Então, irmãos, a palavra de Deus é a base, é a doutrina. E ela diz aqui, em 2 Coríntios 5:18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o nosso ministério. Todos nós somos agentes multiplicadores da reconciliação. Mas para que nós possamos estender a reconciliação, nós precisamos sim estar reconciliados. Primeiro com aqueles que nos cercam e depois com o Pai. Com o Pai já somos reconciliados por intermédio de Jesus Cristo. Mas para que a relação seja perfeita com o Pai, e com o Espírito e com o Senhor Jesus Cristo, é necessário que as relações que nós temos aqui na terra sejam perfeitas também. Lembrando que o vínculo da perfeição é o amor, não existe outro. Ah, eu amo. Ah, você ama? Eu amo. Ele lá e eu aqui. As pessoas me perguntavam, você ama a sua irmã, Márcio? Eu amo, ela lá encharqueada e eu aqui em São Pedro. Estou sendo sincero, viu, meus irmãos? Até que chegou o dia de trazer ela para dentro da minha casa.
Eu sou grato ao Pai por isso. Por essa chance de ajudar a minha irmã. Isso trouxe paz, tranquilidade e esperança. Quando eu entendi que era necessário, eu fiz. Em Córdoba eu tive certeza que eu devo proceder dessa forma até o último dia da minha vida. Então, meus irmãos, não perca mais tempo. 1 Pedro 3,15. Não percamos mais tempo. Não percamos mais tempo. Na verdade não há mais tempo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Como dizer para alguém que há como se reconciliar com o Senhor, se não nos reconciliamos com aqueles que estão ao nosso redor? Alguém chega para você e pergunta, qual é a razão da sua esperança? Jesus Cristo. Oh, que legal. Como eu faço para ter Jesus comigo? Ah, você tem que ir lá na minha igreja. Lá a gente prega a doutrina de Cristo. Lá a sã doutrina goteja como a chuva. Aí a pessoa vem. E começa a congregar e começa a ver algumas situações e não entender. Olha, eu vi um irmão falando isso do outro irmão, é normal? Olha, eu vi lá uma família que parece que eles não se entendem muito bem, um irmão virado com outro irmão, é normal? Essa é a esperança que você me apresenta? Esse é o Jesus Cristo que você diz para mim que vai me salvar? Quando alguém perguntar para você qual é a sua esperança, diga assim, a minha esperança é a reconciliação. E a chance de me reconciliar com os homens e com Deus. Por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo. Você se considera salvo? Sim. Como você tem tanta certeza? Eu me reconciliei com aqueles que eu tinha que me reconciliar. E desta forma me reconciliei com o meu Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Ah é? E como é isso? É simples. Jesus Cristo, Ele entrou na minha vida, eu entendi o amor, e entendi que as relações perfeitas são baseadas no amor. Então, por amor, me reconciliei com aqueles que me magoaram, pedi perdão para aqueles que eu magoei. Eu vou dar um exemplo para vocês, muito prático, muito prático. É só um exemplo, tá? O pastor Marcelo me deve 10 mil reais. E isso chega a constranger a pessoa dele, ao ponto dele se afastar de mim. E eu vou até o Marcelo. Meu irmão, por que você se afastou de mim? Não frequenta mais a minha casa? Porque eu devo para você, meu irmão. Então, a partir de hoje, perdoada está a tua dívida. Eu não quero receber, porque essa dívida nos separou. E me reconcilio com ele. Isso é perdão. Perdoar é doar completamente. Então, se a dívida que o Marcelo tem comigo constrange a pessoa dele ao ponto dele se afastar de mim, eu sou obrigado a perdoar a dívida para que ele volte a se aproximar de mim e a conviver comigo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não estou dizendo para sair dando calote agora, né, irmãos? Falar assim, falou lá que se você me perdoar a gente se reconcilia. Não é nada disso, é só um exemplo. Aquele que deve, ele tem que pagar. Mas a questão é que se essa dívida gera constrangimento e separação, precisa de reconciliação. Mesmo que a reconciliação seja perdoar a dívida. O credor perdoa o devedor. E assim se aproximam novamente. E o vínculo se torna perfeito outra vez. E quem é que perdoa uma dívida? Quem ama.
Quem não ama não perdoa, quem não ama vai cobrar até juro. Falou, não, você me deve 10 mil, se afastou da minha casa, então eu vou cobrar 20% de juro ao ano. Assim você vai me e nunca mais pise aqui enquanto não me pagar. Isso não provém do Senhor. E é só um exemplo. Continuando na monetariedade e na contabilidade, o que é uma conciliação? A conciliação é o seguinte: você tem duas partidas, entrada e saída. Você entrou 10 mil, saiu 10 mil. Qual é o resultado? 0. Ninguém deve nada para ninguém. Isso é uma conciliação. Então, se você ganhou 10 mil, gastou 10 mil, o resultado é 0. Ninguém deve nada para ninguém. Isso é uma conciliação monetária. O que seria uma reconciliação? Entrou 10 mil, você gastou 20 mil, ficou devendo 10 mil para alguém. Essa conta tem que se tornar igual a 0. Então, você tem que ir até o credor, negociar com ele. Entrar em acordo. E zerar a fatura. Isso é reconciliação. Então, sem acordo, sem conversa, sem diálogo, sem se apresentar diante da pessoa humildemente, pedir perdão, não há reconciliação. Sem reconciliação, não existe um vínculo perfeito. E se o vínculo perfeito é o amor, digamos que também não existe amor. Pode sim existir um sentimento, mas eu amo o meu irmão. Então, faz o que Jesus Cristo ensinou. Vai depressa até o teu irmão, se reconcilia com ele, enquanto ainda está no caminho, para que o teu irmão não te entregue ao oficial, e o oficial te encerre na prisão, dali você não saia até que pague o último centavo. Colossenses 1, 21. Amém? E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Percebeu um tesouro aqui, meu irmão? Que para que haja reconciliação é necessário que haja morte? Aquele que vai se reconciliar, ele tem que morrer. E nenhum resquício das obras malignas pode permanecer. Não há como. Não há como. Para que haja reconciliação, é necessário morte. Morte, 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 morte. Nós temos que morrer. Que ele cresça e que nós diminuamos. Servo de todos os irmãos. Não queira ser servido, meu irmão. Se torne servo. Peça perdão para quem tem que ser perdão, para quem tem que pedir perdão. Se reconcilie com quem tem que se reconciliar. Não importa o que a pessoa te fez. Não importa. Não venha ao caso. Não se preocupe com a justiça. A justiça de Deus é que prevalece. A nossa justiça, irmãos, a nossa justiça, como está na palavra de Deus, ela é trapo de imundícia. Nós não sabemos o que é justiça. Nós não temos base para ensinar sobre justiça. Para dizer para a pessoa qual caminho ela deve andar, se não for pelo Espírito. E a justiça do Senhor não é igual à nossa. Ele prova isso enviando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Ele diz assim, olha só a minha justiça o que é. Eu envio o meu filho para que morra no lugar de vocês. Porque não há um justo, nenhum sequer. Então essa é a justiça do Pai. Que nós venhamos a morrer. Morrer, morrer mesmo. Olha, fulano morreu.
morreu, não existe mais. O que existe agora é uma nova criatura, baseada aí nos fundamentos de Jesus Cristo e na revelação do Espírito. E esse mesmo Jesus que morreu por nós, ele diz que é necessário que nós morramos também por aqueles que nos ofenderam. E aqueles que nós ofendemos então? Não se engane. Ah, agora eu sou uma nova criatura, as coisas passadas se ficaram, eis que tudo se fez novo. Fez novo o quê? O que se fez novo? Eu digo, o que se fez novo em mim? Sou convertido. Sigo a Cristo há 20 anos. Talvez eu tenha me convertido há pouco menos de um, ou há uma semana. Sigo a Cristo há 20 anos. Me batizei, fui batizado nas águas com 25 anos de idade. Fui batizado com o Espírito no mesmo dia. E as obras, meu irmão, foram de testemunho do amor de Cristo? Não. Isso aí é coisa para pastor. É pastor que vive assim. Eu não. Não. Mas eu vou morar no céu. Para mim isso é o que importa. Lá na Argentina, pastor, tudo que eu anotei relacionado aos estudos, eu também anotei algumas coisas paralelas. E algo que me chamou a atenção lá, e que um tempo atrás foi ministrado aqui, sobre a nossa obra ser madeira, palha, feno, ouro, prata e pedra preciosa. Eu comentei com o Arthur, comentei com o Marcelo Biscalquim, e isso me incomodou tanto. Irmãos, olha só que coisa impressionante, o que o Senhor falou ao meu espírito e eu vou repartir com vocês. Madeira, feno e palha são componentes biológicos, que estão literalmente relacionados à terra, ao solo, aos nutrientes do solo, aos macro e micronutrientes do solo, à água, tudo que envolve esse sistema biológico, você pode relacionar com madeira, com feno e com palha. A nossa obra em Cristo será provada pelo fogo. O que for madeira, feno e palha, vai se consumir. Mas você está salvo. Então agora, parafraseando as palavras do pastor Fernando, se Deus tinha uma galáxia para você administrar, você vai administrar uma rocha num buraco escuro. Mas está salvo. Olha, eu tinha para você uma galáxia cheia de sistemas, coisa mais linda, mas eu não vou poder te dar, porque a sua obra foi madeira, feno e palha, se consumiu pelo fogo. Mas eu vou te dar aquele asteroide ali, você fica ali quietinho ali, sentadinho ali, cuida dele. E creio eu, pelo Espírito, que o que é pedra preciosa provém do céu, pastor. Lúcifer tinha uma estola sacerdotal? Tinha. O que tinha na estola sacerdotal de Lúcifer? Tinha madeira? Não. Tinha feno? Não. Tinha palha? O que tinha? Pedras preciosas, 10 ao todo. Porque a palavra de Deus diz que antes dele cair, ele era justo. Ele era o selo da perfeição. Ele era, podemos dizer que ele era o amor de Deus. Porém, houve iniquidade no coração dele. Então ele caiu. E aonde ele caiu? Para onde foi lançado? O que está escrito em Apocalipse? Ai de ti, terra, porque o diabo desceu até vós. Ele foi lançado aqui. E a obra dele se tornou como esse sistema. Feno, palha e madeira. Mas as pedras preciosas, que é aquilo que muita temperatura para derreter, e algumas não risca,
algumas não derretem com alta temperatura. O fogo vai provar. Existem minerais preciosos e de tanta durabilidade que o fogo não consegue modificar o seu estado. Nós temos que ser isso, aqueles que o fogo não irá modificar o estado. Mas para isso você tem que estar conectado ao sistema celeste, não ao sistema da terra. Quer ser salvo? Amém, meu irmão, está salvo. Quer ser pedra, palha e feno? Amém. Quer ser pedra preciosa? Se humilhe, perdoe, ame, se reconcilie. Então, meus irmãos, é isso. É isso. O pastor Fernando disse algo que mexeu muito com o nosso coração. Meu, do Arthur e do pastor Marcelo Biscalquim, nós comentamos com o pastor Marcelo. Guarde isso no seu coração também. Se você fala, o diabo fala. Se você ouve, o diabo ouve. Se você vê, o diabo vê também. Se você grita, o diabo ruge. Mas o diabo jamais se humilha. Se você se humilha, ele não se humilha porque ele é soberbo. E aquele que é soberbo tem as obras do diabo na sua vida. E aquele que se humilha tem as obras de Cristo em sua vida, porque Cristo é humilde. Vinde, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa é a verdade. Vocês conseguem identificar o que é a obra de Cristo? Se ela é pedra preciosa ou se ela é feno, palha ou madeira? Se somos iguais a Ele, temos que praticar as obras que Ele praticou. É isso. Tudo vai de quem você, daquilo que você crê. Tudo vai de quem é o seu Senhor. Se o seu Senhor é humilde, você tem que ser humilde. Se o nosso Senhor perdoou, nós temos que perdoar. Se Ele reconciliou o mundo com o Pai, nós temos que nos reconciliar com as pessoas. E depois reconciliar o mundo com Cristo. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Não se engane mais. Não permita que o diabo te engane mais. Tire a arrogância do seu coração. Eu tiro a arrogância do meu coração. Da falta de perdão. Da falta de reconciliação, de achar que sou mais justo do que outras pessoas. Ah, eu estou numa plataforma de justiça, assim, assim, assado. Não estou. Minha plataforma de justiça é madeira, feno e palha. Não estou. Não estamos, não chegamos nesse nível. Por que os nossos amados não estão conosco? Porque somos duros de coração. Vai orar a vida inteira e nada vai acontecer, me perdoe. Mas tenha uma atitude de humildade. Fale assim, hoje eu não vou orar pelo meu pai, hoje eu vou lá na casa dele pedir perdão. Hoje eu não vou orar pela minha mãe, hoje eu vou na casa da minha mãe pedir perdão. Faça isso e você vai ver. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e o diabo fugirá de vós. A verdade é essa. Não vamos mais ser enganados, meus irmãos. Achando que está tudo certo. Como o pastor Marcelo disse certa feita, achando que somos a última bolacha do pacote. Se somos a última bolacha do pacote, me perdoe, a última bolacha é o farelo. Geralmente está quebrada, esfarelada e o recheio está tudo amassado. Eu não gosto da última bolacha do pacote, eu gosto da primeira. Então, meus irmãos, tudo vai daquilo que nós queremos. Qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo de uma comunidade? Qual é o objetivo de uma congregação cristã? Se não reconciliar as pessoas entre si e as pessoas com o Pai. Não existe motivo para se reunir. Somente para se reunir e ministrar canções. Isso é um clube social. O verdadeiro objetivo de se extrair um extrato e mudar um fundamento é para que as pessoas sejam livres. E para nós podermos fazer isso, e nós vamos extrair extratos, nós vamos mudar fundamentos, nós vamos quebrar fortalezas. Esse país vai ser outro, nunca mais será o mesmo. O Senhor nos ama, Ele ouve o nosso clamor.
Mas Ele quer que nós sejamos agentes multiplicadores da reconciliação, para que cresça. A única forma de Cristo crescer, meus irmãos, é que a obra dele crescendo. Não falo de aumentar o número de membros em igreja, eu falo de você viver lá fora e expressar a imagem de Cristo para as pessoas. Eu viver lá fora e expressar quem Cristo é, não quem eu sou. Quem eu sou? Quem você é? Quem nós somos? Não interessa quem somos mais, interessa quem Ele é. Ele tem que se manifestar na nossa vida de forma que as pessoas possam ver, enxergar. É inaceitável que uma pessoa olhe para mim e fale assim: você diz que serve a Cristo, mas olha só como você vive. Você diz que ama a Deus, mas olha só as coisas que você fala. Você não é capaz de perdoar o seu pai, não é capaz de perdoar sua mãe, você não é capaz nem de dar bom dia para o vizinho. E vem dizer para mim que serve a Cristo. Isso é feno, isso é palha, isso é madeira. Isso são obras desse ambiente, são obras desse lugar. Eu não quero ficar aqui, meus irmãos, eu quero voltar para o meu Pai. Lá é meu lugar. E quando a minha obra for provada, eu não quero que ela se consuma. Eu quero que o meu depósito continue guardado em Cristo. Vamos nos reconciliar com quem devemos. Não perca mais tempo. Amém? Amém. Nós temos aprendido que esse ambiente é um ambiente propício para nós tomarmos algumas decisões difíceis. Talvez se você sair por aquela porta, a tua coragem para fazer aquilo que você precisa fazer diminua. Então eu quero ajudar você a tomar as decisões que você precisa tomar, mediante a palavra que nós recebemos. Se existe alguém que você precisa procurar, se existe alguém que você precisa conversar, e o Espírito te trouxe aqui nessa noite para ouvir isso, e você entendeu, e está disposto a tomar essa decisão, e a não procrastinar mais, eu gostaria de pedir para você sair do seu lugar. Porque você tem que sair do seu lugar, porque dessa forma você está confessando diante de Deus e das pessoas que você tem uma tarefa a fazer, e nós vamos orar para que você seja bem sucedido nessa tarefa. Então, se você puder, feche os teus olhos agora, examine o teu ser. Nós pedimos ao Espírito Santo, que é quem convence o homem, que esteja operando no nosso meio agora. Tenhas liberdade, Espírito Santo. Tenhas liberdade de nos convencer. Talvez o fardo esteja grande sobre as nossas costas. Talvez as nossas mãos estejam já cansadas de carregar isso por longo tempo. E o Senhor te chamou para que você fosse aliviado, para que a tua alma recebesse refrigério. Então, se você recebeu uma tarefa hoje, sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Se Deus falou com você que você precisa se reconciliar, sai do seu lugar e se coloca aqui à frente. Nós vamos orar por você.
reconciliação seja com o próprio Pai, seja com Deus. Algo aconteceu na sua vida, por muito tempo você guardou na tua alma uma percepção de injustiça, mas hoje é dia de reconciliação, é noite de reconciliação. Sai do seu lugar também nesses dois casos, venha até aqui à frente. Nós sabemos pelo Espírito que existem pessoas que precisam receber essa unção, confessar isso, e não é vergonha para ninguém colocar a nossa vida em ordem. Graças a Deus. Ele puder nos ajudar a ministrar, para que sejamos rápidos também. Eu quero chamar o Wellington também. Vem aqui, Wellington. Senhor, nós te amamos, Pai. Somos gratos a Ti por Tua misericórdia e pela oportunidade que o Teu Espírito nos dá de nos revelar a Tua vontade. Que o Senhor agora mostre a cada um aquilo que tem que ser feito. Que o Senhor mostre agora a cada um quem deve ser procurado. Que o Senhor mostre agora a cada um com quem devemos nos reconciliar. Que o Teu Espírito mostre a cada um o perdão que deve ser pedido e o perdão que deve ser liberado. Em nome de Jesus, agora nós entramos nas regiões celestiais e tiramos todo o véu e toda venda e toda escama e todo, Senhor, distúrbio do meio do Teu povo. Nós entramos agora nas regiões celestiais e damos ordens aos anjos para que desatem todo nó, para que quebrem todo grilhão, para que quebrem e despedacem todas as correntes que prendem o Teu povo e que não permitem que o Teu povo avance, que não permite que o Teu povo cresça. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos agora nas regiões celestiais e damos ordem a todo principado e a toda potestade e a todo governo e a todo domínio, para que se afaste e para que recue em nome de Jesus, para que abra os ouvidos, para que abra os olhos
para que abra a boca e solte a língua, para que haja humildade, em nome de Jesus. Nós repreendemos a soberba, nós repreendemos a arrogância, nós repreendemos a prepotência no meio do teu povo, nós repreendemos a presunção de achar que é mais e melhor do que os demais. Nós repreendemos tudo isso, anulamos isso no mundo espiritual. E eu determino e profetizo que o teu povo seja livre para fazer e cumprir a tua vontade, Senhor. Que o Senhor coloque coração, coloque ação no coração, que o Senhor coloque coragem no coração, na alma e no espírito do teu povo, para que possam se mover em favor da tua vontade, em favor da tua verdade, em favor da tua justiça e em favor de uma relação perfeita, de uma conexão perfeita com os homens, com os irmãos e com o Pai. Em nome de Jesus, quebra toda a soberba, Pai. Quebra toda a soberba, toda a arrogância, toda a prepotência, toda a falta de humildade. Tira do nosso meio, Senhor. Que sejamos humildes, que sejamos servos dos irmãos. Que o Senhor cresça e que nós nos abaixemos, Pai. Que sejamos os menores, porque o menor, Senhor, no teu reino ainda é maior que os demais. Que possamos ser os menores, Pai. Que possamos nos submeter à tua vontade sempre e fazer aquilo que é certo mediante a tua palavra e o teu Espírito. Nós te amamos, te damos graça, te honramos e te bendizemos, Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, dando glória a Ele. Aleluia. A Ele, digno de receber honra, glória, louvor. Louve-o com a tua voz, ame-o com a tua voz. Aleluia. Aplauda, não cesse, glorifique ao Senhor. Oh, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa libertação. Obrigado por esse alívio. Obrigado por essa direção. Obrigado pela tua reconciliação. Aleluia. Obrigado, Pai. Maravilhoso, exaltado. Amém. Quem pode ficar com essa palavra? Oh, glória a Deus. Que atmosfera boa. Poderíamos estender e fazer uma vigília até as 3 da manhã. Aleluia. O Davi gostou da ideia. Obrigado, Davi. Amados, nós estamos encerrando. Que sejam dias de paz, de reconciliação sobre a sua vida. Que é tão bom quando, ouvindo a voz do Pai, nós tenhamos liberdade de nos curvar. A palavra diz que é muito complicado quando alguém adquire um problema na sua cerviz, uma dureza na sua cerviz, que não consegue se prostrar e reconhecer que nós somos carentes dessa vida que o Pai está transferindo para a nossa vida, entende? Nós somos carentes dessa vida. Essa vida precisa estar em nós. Todas as vezes que o Pai fala a nossa cerviz, já facinho, ela tem que se dobrar, porque Ele é o único justo. A única voz justa que põe ordem em tudo vem dEle. E quando ouvimos a sua voz, que a nossa cerviz ela possa se dobrar. Amém ou não amém? Graças a Deus por isso. Amém.